Acompanhe a partir de agora a segunda parte da conferência com Elaine Souza. Aqui ela fala dos conceitos aplicáveis para uma gestão eficaz e apresenta o Enneagrama, uma ferramenta capaz de mapear o comportamento de forma objetiva. Acompanhe. Agora a gente vai falar do comportamento humano e do que esse comportamento humano, a partir dos avanços da neurociência, podem fazer com que a gente tenha uma ideia de como gerir melhor esses comportamentos, que é basicamente a neurogestão. O que os estudos científicos nos falam? O pai dessa teoria que eu vou falar foi o Paul MacLean. Paul MacLean, um neurocientista que por volta de 1970, ele publicou um estudo que falava chamado cérebro triuno. Triuno, né? 3-1. Que o homem, ele não tem uma mente só, mas 3 mentes. Como assim? Exatamente assim. Na evolução da nossa espécie, gente, há 3 milhões de anos a nossa espécie ela vem evoluindo. E nos últimos 200 mil anos a gente recebeu um upgrade fantástico, que é o nosso terceiro cérebro, que foi o responsável pelo homem conseguir ter evoluído tanto. Mas veja bem, nos últimos 200 mil anos nós tínhamos esse upgrade, a gente aprendeu a usar nos últimos 80 mil anos só. O nosso primeiro cérebro, o cérebro lá do homem das cavernas, ele era um cérebro chamado cérebro reptiliano. Um cérebro que teve esse nome porque era similar ao sistema dos répteis. Então, o que era importante para o homem naquela época? Ter um tipo de atenção voltado para fora, para caça, um tipo de atenção em que ele conseguisse identificar os predadores. Ele precisava cuidar do território, ele precisava procriar para garantir a sobrevivência da espécie, ele precisava caçar. Então, as relações elas se resumiam basicamente em perpetuar a espécie, em cuidar do território, em isso, né, basicamente. E o homem caçava para manter a sua própria sobrevivência. Então, a palavra de ordem do cérebro reptiliano, desse sistema, é sobrevivência. Sobrevivência satisfatória. Eu vou conseguir sobreviver. Eu vou perceber as ameaças e vou conseguir sobreviver. O segundo upgrade que nós tivemos foi num dado momento, quando esses seres humanos foram se agrupando, né? O homem ele vivia muito sozinho, ele foi procriando, ele foi se agrupando, ele foi vivendo por milhares de anos em grupo, e essa vivência em grupo foi desenvolvendo uma inteligência emocional, uma capacidade, né, a partir do cérebro do nosso sistema límbico, de percepção dos outros seres humanos, de conseguir detectar as emoções dos outros, de conseguir reagir melhor a essas emoções, principalmente de conexão, de memória profunda. Nossa memória profunda, ela está no nosso sistema límbico. Por isso que às vezes a gente ouve uma música do casamento, uma música de uma situação, por exemplo, como um batizado de um filho, como uma música que tu ouvia com os amigos na tua infância, na tua adolescência, e aí a gente sente coisas bacanas. Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica alegre, porque são memórias profundas. Por isso que diz, quando a gente sabe alguma coisa de cor, decoração. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente memoriza tudo em relação ao que a gente gosta. Basta comparar como que nós gravamos as coisas quando a gente gosta de um assunto que a gente está estudando e quando a gente estuda alguma coisa que a gente não gosta por obrigação. A gente fica decorando e a gente não consegue chegar até o final muitas vezes. Ou a gente lembra uma parcela muito pequena. E às vezes a gente só bate o olho em alguma coisa que a gente gosta e a gente já memoriza, né? Isso em função do nosso sistema límbico. Mas esse sistema, então, ele nos dá essa capacidade de conexão com o outro, nos dá essa capacidade de podermos nos conectar com algo mais profundo que tenha sentido para a gente. E as coisas têm sentido para as pessoas de formas diferentes. Então, e o nosso grande astro é o nosso cérebro, o nosso último cérebro, que é o neocórtex. O neocórtex, ele foi o responsável por toda a evolução da humanidade, como eu falei. Mas como que ele fez isso? Ele deu a capacidade do ser humano saber o que ele estava fazendo. Ele não passou a não fazer mais as coisas por instinto. Por exemplo, uma abelha constrói uma colmeia, mas ela não constrói uma colmeia porque ela está pensando no final da vida dela.
Ela não constrói uma colmeia porque ela quer uma colmeia diferente para que as outras abelhas queiram vir para a colmeia dela, trabalhar com ela, e ela vai aumentar essas colmeias, ela vai fazer uma colmeia gigante porque ela quer dominar o mundo das colmeias. Ela não tem essa capacidade. Ela constrói a colmeia para sobreviver, porque é o sistema dela. Ela não pensa o que ela pode fazer com isso. O neocórtex deu ao ser humano a capacidade dele poder prever coisas. Se antes eu tinha que cuidar, como homem das cavernas, o cérebro reptiliano, eu tinha que cuidar do meu território, eu tinha que caçar, eu tinha uma relação para procriar, então eu tinha só um território. Com o sistema límbico, eu não tinha mais só o território, mas eu tinha o lar. Eu tinha o ambiente em torno do qual o grupo ele se reunia e compartilhava coisas juntos. E aí se estabeleceu o sentimento, se estabeleceu a memória de coração, os vínculos emocionais. Eu estar com uma pessoa convivendo há 3, 4 anos é diferente de estar convivendo com uma pessoa que eu conheci ontem, porque eu não tenho vínculos emocionais com essa pessoa. E o nosso neocórtex, ele deu a capacidade de nós podermos fazer escolhas, de nós podermos prever as coisas. Por exemplo, eu conheci uma pessoa bacana para fazer uma parceria de trabalho. Ao conhecer essa pessoa, ao perceber como ela pensa, ao perceber como ela sente, como ela faz as coisas na vida dela, eu posso projetar no futuro se aquilo vai dar certo ou não, se essa parceria vai dar certo ou não, se vai fazer bem para a minha empresa ou não. E fazendo essa projeção daquilo que eu quero, eu consigo ter melhores escolhas agora para conseguir chegar num resultado diferenciado. A música, habilidades de sociabilização mais complexa, pensamento concreto, o pensamento mais abstrato, poesia, arte, tudo isso veio em função do nosso upgrade com o nosso neocórtex. Bom, o que isso quer dizer falando em termos de comportamento, trazendo esse conhecimento dos 3 cérebros para comportamento? Bom, primeiro pensando no líder, no gestor. Todo gestor, todo líder tem essa capacidade, então, e esse potencial mental. Bom, e isso é exaustivamente treinado desde que a gente é criancinha. Então, toda essa capacidade de colocar as coisas no papel, de poder perceber as consequências no futuro. E às vezes não é fazer um plano estratégico desse tamanho, mas é conseguir ter uma estratégia para lidar com alguma situação. Essa capacidade de prever o que está acontecendo, eu preciso chegar nesse resultado e qual é a melhor forma de poder chegar nesse resultado. Bom, aí eu preciso olhar para a minha situação, eu preciso perceber o maior número possível de variáveis, eu preciso pegar as variáveis menos importantes e como que eu vou cortar essas variáveis e o que é importante que eu lide, quais são os fatores críticos que eu preciso resolver para conseguir chegar nesse resultado num espaço curto de tempo. Para isso eu uso o meu centro mental. Mas eu estou lidando nesse projeto com diversas outras pessoas. Pessoas que são, de repente, mais mentais, pessoas que são mais emocionais, pessoas que são mais práticas. E as pessoas têm essas diferenças. E isso tem influência de qual dos cérebros elas usam mais. E isso tem interferência da personalidade delas. Porque desde a nossa formação de personalidade, aí entra um outro sistema mais prático, que eu vou falar para vocês na sequência, que é um sistema que prevê os comportamentos, as tendências e aponta um caminho de desenvolvimento, que é justamente o que fazer, né? A gente sabe, mas o como fazer. Então, essas pessoas, elas são diferentes. Aquelas pessoas que são mais práticas, elas já vão querer sair para ação, elas querem aprender fazendo, elas querem fazer. Ok, mas fazer de qualquer jeito? Pode ser que eu coloque fora recursos, pode ser que eu erre, pode ser que eu tenha retrabalho, mas essas pessoas são práticas. Então, eu quero, vou reunir a minha equipe aqui. Pessoal, como que vocês fariam, então? Elas vão ter senso prático, elas vão dizer, eu faria assim, eu faria assado, eu acho que esse caminho é um caminho mais curto, é o caminho mais prático. É como se elas tivessem as atividades da organização, as atividades do grupo de projetos na veia. Elas têm conexão com o fazer.
À medida que elas vão fazendo isso, eu já pego os mentais e digo, ó, pessoal, os mentais aqui, agora eu quero que vocês avaliem os prós e os contras das ideias dos práticos. E aí os mentais vão começar a fazer questionamentos. Tá, mas isso tu vai fazer como? Mas e aquilo tu vai fazer de que jeito? Mas tu já parou para pensar nisso? E qual é a consequência daquilo? Então, eles vão começar a prever possibilidades, montar cenários. Um cenário positivo, um cenário negativo, enfim, mas cenários práticos envolvidos com esse contexto. E os emocionais? Os emocionais que estão aqui junto, montando esse projeto, eles estão mais se importando com qual é o valor do que está sendo feito aqui. Qual é o valor de nós atingirmos o objetivo? Qual é o valor para a organização de nós conseguirmos efetivar com sucesso essa atividade e a conclusão dessas atividades que a gente quer efetivar? E é claro que eles também querem reconhecimento, eles também querem atenção, que é uma coisa que os emocionais buscam muito, a atenção. Então, como eu vou envolver a minha equipe, o meu pessoal mais emocional, para que eles brilhem, para que eles apoiem os outros colegas, para que eles façam as coisas acontecer, mas que as coisas não sejam nem só práticas, nem só eficazes e eficientes, mas para que as coisas tenham um valor, para que as coisas tenham um calor humano, para que as coisas tenham esse algo a mais que o emocional nos proporciona. Então, esse é um exemplo prático. Bom, o ser humano, ele tem o seu comportamento, lógico que sim, mas esse comportamento, ele também sofre influência das variáveis externas. E eu diria que essas variáveis externas, elas são basicamente, gente, a nossa personalidade e o papel que a gente está desempenhando. Como se eles estivessem numa intersecção. Existe uma zona em que a nossa personalidade influencia o nosso papel e uma zona em que o nosso papel influencia a nossa personalidade. Então a gente está falando de gestão. Então qual é o papel do líder? Bom, a gente sabe, se nós lermos, se nós estudarmos, qual é o papel do líder. E a gente sabe, pela teoria, que o líder deveria ser educador, facilitador, que o líder deveria ser... liderar pelo exemplo, tal, a gente sabe de um monte de coisa, né? A questão é como fazer isso, já que a nossa personalidade influencia o tempo todo esse papel. E às vezes a gente recebe feedbacks que a gente não quer ouvir. E às vezes a gente recebe feedbacks e mesmo assim a empresa aprova a nossa conduta porque dá resultado. A questão é como ter resultado da melhor forma. Eu posso sim ter resultado, garantir os resultados e melhores resultados com o apoio das pessoas. Se eu souber, sim, controlar a minha personalidade, a minha forma de pensar, sentir e fazer as coisas, para que ela bem influencie o papel que eu estou exercendo. E essencialmente, embora liderança tenha 1 milhão de conceitos, essencialmente, para mim, liderança é saber bem influenciar as pessoas, mas não de acordo com só a visão do líder, mas utilizando a visão do líder para que, respeitando a individualidade de cada pessoa, o líder possa ser uma ponte entre os interesses da organização e os interesses das pessoas. Uma ponte entre o alcance dos resultados, mas com o desenvolvimento das pessoas. O líder, na minha opinião, ele é uma ponte. E quando o líder ele não sabe e não usa e não exerce esse papel, ele se transforma numa barreira, ele se transforma num grande muro. E ele se frustra com isso, porque até hoje, gente, eu não conheci um líder. Em todos os treinamentos que eu dei, eu já treinei mais de 2.000 pessoas, eu nunca vi um líder que não ficasse frustrado e chateado quando ele fala A, as pessoas entendem B e fazem C. Um líder que não se sinta, claro, no confessionário eu digo, né, mas que não se sinta frustrado quando ele não percebe as pessoas fazendo as coisas por bem e espontaneamente. Porque a intenção, na maior parte do tempo dos gestores, é uma intenção boa. Agora, de boa intenção, né, nem todo mundo consegue os melhores resultados, não adianta só ter boa intenção. Mas vamos lá. Uma coisa bastante importante para nós falarmos é sobre o processo de comunicação. A comunicação, gente, que é
é uma habilidade, é um meio. A comunicação, ela, num conceito mais amplo, ela é também uma ponte entre aquilo que a gente quer atingir e essa conexão com as outras pessoas, né? Então, a ponte é a comunicação. Eu quero atingir certos objetivos e eu preciso fazer isso a partir de conexão com outras pessoas. Beleza, como que eu vou conseguir fazer isso? Na maioria das vezes, as pessoas, elas pensam o que falar. Bom, o que eu vou falar para a minha equipe agora que eu vou me reunir com a minha equipe? O que eu vou dizer? Ah, eu preciso falar daquele problema, eu preciso falar daquele outro, daquele outro, daquele outro. Aí eu penso no quê? Mas eu não penso como, e eu também não me conheço, não sei o que eu estou demonstrando e vou para a reunião. E vou para a reunião e tenho pessoas diferentes de mim, que assimilam as coisas diferentes de mim. Aí por isso que o líder fala A, as pessoas entendem B e falam C. Falha na comunicação. Isso tem o tempo todo em toda a organização. É um problema bem difícil de resolver, que só vai ser resolvido quando as pessoas de fato se conhecerem e conhecerem como as outras pessoas funcionam. Né? Em empresas que isso acontece, é tranquila a comunicação. Não tem esse problema. Aí o problema se dá se a empresa está organizada para lidar com aquelas pessoas que fazem parte dos projetos e não estão dentro da empresa. São pessoas que trabalham home office ou são pessoas que trabalham com os projetos fora da empresa. Aí sim, mas dentro da empresa funciona bem e a empresa tem que ter organização para poder, de todas as tomadas de decisões importantes, conseguir manter informadas essas pessoas que estão fora. O sucesso da comunicação, gente, depende muito mais do nosso autocontrole do que do outro. Porque a comunicação é um processo cíclico. Aquilo que nós falamos, se eu estou me comunicando, eu sou a Elaine, né, e estou me comunicando com a minha colaboradora. Então, eu vou falar para ela. Quem está comunicando nesse momento? Eu vou falar alguma coisa para ela. No momento que eu emitir a mensagem, ela vai processar essa mensagem, ela é a receptora da mensagem, ela vai processar, ela tem o processamento dela, e aí ela vai me devolver. No momento que ela devolveu, ela é a comunicadora. Ela está comunicando agora algo importante para mim. E aí eu vou ter que entender o que ela está falando. Se eu ficar fixada na mensagem que eu mandei, e se eu começar, não, mas tu não entendeu. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Eu posso fazer isso 10 vezes. E seria muito mais inteligente se eu tivesse ouvido o que ela me disse da primeira vez. E baseado no que ela me falou, que eu continuasse a conversa. Da mesma forma, gente, que uma conversa pode ser estabelecida, um diálogo pode ser estabelecido numa comunicação, discussões, ofensas, tudo pode ser estabelecido numa comunicação. Porque o que mais impacta na comunicação não é o que nós falamos, mas como nós falamos. E é muito simples de ver isso. Se eu chegasse para ela e dissesse assim, por exemplo, fulana, eu preciso daquele relatório que eu te pedi, porque é brincadeira, como é que tu esqueceu da agenda? Não está mais importando, a pessoa está tremendo, daqui a pouco a pessoa está chorando, não importa o que eu estou dizendo, tá? Eu disse que eu precisava do relatório, mas como eu falo faz toda a diferença. Se a gente chega num lugar, a gente vai fazer uma apresentação, por exemplo, e a gente já chega no lugar assim, cabeça baixa, ombro caído. Ai, pessoal, eu queria dizer para vocês assim que eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não sei, sabe, se ficou legal. Na verdade, eu tô com receio que não tenha ficado tão bacana quanto eu gostaria, então eu já chego assim derrotado. Como é que vai estar o ânimo das pessoas para as pessoas me ouvirem? Será que as pessoas vão ter vontade de ficar ouvindo uma pessoa que está quase no chão? Por outro lado, se eu sou muito ansiosa e muito nervosa e cheia de energia demais, as pessoas vão começar a se retrair e é natural. Lembra do nosso cérebro reptiliano? O quanto vocês acham que o nosso cérebro reptiliano e o nosso sistema emocional impactam na nossa comunicação e impactam nas nossas decisões? O quanto vocês acham? Gente, só 5% das nossas decisões são conscientes. 95% das nossas decisões são automáticas.
quem toma é as nossas defesas, o nosso instinto e o nosso emocional. E a gente usa o nosso cérebro mental para justificar as nossas atitudes. Por isso que as pessoas vêm dizer, Elaine, mas isso que tu está fazendo não é legal, tu não vai conseguir. Eu que sei, deixa assim, eu sei o que eu estou fazendo, porque é melhor por isso, por aquilo, porque eu estou fazendo isso, por isso, por aquilo. Nós somos hábeis para nos justificarmos. Porque a gente usa o nosso cérebro mental para isso, ao invés de entender, de avaliar, de analisar, de pensar num outro caminho, mas esses são os condicionamentos. E a gente não vence esses condicionamentos até que a gente perceba que condicionamentos são esses e que caminho preciso a gente tem para poder se apoiar e poder se desenvolver. O que importa aqui, que a gente está falando de comunicação agora, é que eu posso até não me conhecer, mas eu estou demonstrando o tempo todo reações. E reações, gente, reações emocionais, reações de defesa, nem sempre são aquilo que a gente sente no fundo. Não são a nossa intenção, o nosso valor. Por exemplo, eu posso brigar com uma amiga e perder completamente a minha razão e no fundo eu estava querendo proteger essa amiga. A minha intenção era boa, mas a reação que eu tive foi desproporcional, foi exagerada, foi dramática, foi inadequada. Ou é tão adequada, as minhas reações são tão adequadas que as pessoas acham, tá, legal, mas parece que eu não sou um ser humano. E acabo me distanciando das pessoas também. Então isso está sempre interferindo no que as pessoas pensam sobre a gente e nos nossos resultados. E aí a reflexão é, vocês realmente estão no controle da situação? Vocês realmente enxergam a realidade? Porque veja bem, se eu sou condicionada e se eu tenho uma limitação e eu não sei disso, até que ponto eu vou conseguir enxergar a realidade ou até que ponto eu vou absorver a realidade para as minhas defesas, para que eu possa sobreviver? E para que eu possa sobreviver, na verdade, depende muito de quê? Depende muito dos meus desejos, depende muito dos meus valores, depende muito da constituição da pessoa que eu sou. A última pergunta é, você sabe se comunicar? Está certo disso? Agora, gente, imaginem que fosse possível ter acesso a uma ferramenta capaz, de verdade, de mostrar todos esses condicionamentos. De mapear o nosso comportamento, mapear a forma que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, prática, objetiva, que a gente pudesse perceber realmente o que está dentro da cabeça daquela pessoa. Agora tem esse filme Divertidamente, da Pixar, né, que está passando, que está sendo um sucesso, e ele é baseado nisso, nesses condicionamentos. Claro que é muito simplificado, né? É uma história infantil, mas imagine se a gente fosse capaz de entender realmente o que passa dentro de cada pessoa para poder lidar melhor com isso. Isso existe, gente, isso existe. Isso é uma ferramenta de gestão chamada de Eneagrama. Enea, porque são 9 comportamentos básicos, e grama, que significa traços, que são 9 traços de personalidade. Todos nós temos esses traços de personalidade, mas todos nós tivemos que formar uma personalidade, a gente já teve uma predisposição, o meio influenciou para que alguma personalidade fosse mais desenvolvida, mais desenvolvida do que a outra, enfim, e a gente acabou gerando um padrão de comportamento. E o Eneagrama mostra que padrão de comportamento é esse. Mas o Eneagrama é uma ferramenta tão eficaz, é uma ferramenta, na minha opinião, a melhor ferramenta que existe para gerir comportamento. A maioria das pessoas não ouviu falar de Eneagrama. Quando não ouviu falar de Eneagrama, é porque o Eneagrama é uma ferramenta tão estratégica, que é uma ferramenta que está mais concentrada em alguns cursos de gestão de pessoas, poucos no Brasil. Eu estou aqui falando sobre Eneagrama, convite da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma universidade inovadora, mas a maioria das universidades não trabalham com esse tipo de ferramenta prática, mas é uma ferramenta extremamente difundida em países desenvolvidos, em multinacionais, ou seja, em grandes estruturas que realmente já têm uma capacidade mais estratégica, uma capacitação mais estratégica. E essa ferramenta, ela nos mostra não só como acessar as pessoas, mas como engajar as pessoas, como as pessoas se conectarem consigo e, por se conectarem consigo, também se conectarem com o terceiro, podendo realmente desenvolver a paixão por aquilo que elas fazem e uma conexão com o que elas fazem. Só isso? Não.
O Eneagrama também mostra um caminho mais curto de desenvolvimento. Mostra onde que as pessoas desconfiguraram os seus centros de inteligência, umas sendo mais mentais, outras sendo mais físicas, outros mais emocionais, quando na verdade todas as pessoas têm todos os potenciais. E o ideal é que elas usem em equilíbrio mente, emoção e ação. Então, como que as pessoas conseguiram desconfigurar isso e qual o caminho para elas reintegrarem isso tudo? Para elas maximizarem os potenciais dessas inteligências e integrarem isso tudo para ter realmente um desempenho excepcional. Não só consigo, mas também potencializando as suas relações, lidando estrategicamente com as pessoas da forma que faz mais sentido para as pessoas. A eficácia do Eneagrama, gente, é comprovada. Existem pesquisas que comprovam, vocês têm uma das fontes aí na tela. Primeira grande eficácia do Eneagrama, comunicação. Segundo, liderança. Terceiro, trabalho em equipe. Quarto, desenvolvimento pessoal. Quinto, coaching. Sexto, resolução de conflitos. Sétimo, feedback. Oitavo, tomada de decisões. Nono, negociação. E décimo, vendas. Uma outra coisa importante para falar sobre o Eneagrama é esse símbolo que vocês podem ver na tela, que realmente se transforma numa chave para conseguir tudo aquilo que a gente precisa conseguir em relação às pessoas e em relação ao nosso próprio processo de liderança. Vocês podem ver que ele é um símbolo mais complexo. Ele não está mostrando 9 personalidades de uma forma como se fosse um aglomeradozinho, um quadradinho, cada uma no seu quadrado, né? Percebam que ele é um símbolo que é circular, em primeiro lugar, ou seja, ele já mostra que todas as personalidades têm aspectos positivos e aspectos negativos, pontos a desenvolver. E nenhuma é melhor do que a outra. Ao mesmo tempo, tem conexões internas, porque existe uma dinâmica no comportamento humano. Ou seja, não adianta trabalhar com um teste de personalidade para ser prático e eficaz que não mostre a dinâmica da pessoa, que diga que a pessoa é aquilo. Nós somos muitas coisas. E o Eneagrama mostra justamente essa dinâmica, essa conexão que existe de eu ser um comportamento, mas de repente num processo reativo eu acabar reagindo de outras formas, pelas várias conexões. Ele mapeia tudo isso. Então o Eneagrama amplamente mapeia todo o nosso comportamento, toda a nossa personalidade, toda a nossa funcionalidade, mas o principal, ele mostra qual é o caminho mais curto de desenvolvimento e integração. Que movimentos nós precisamos fazer para nós reintegrarmos os nossos centros de inteligência mental, emocional e físico, para começarmos a agir de acordo com os nossos valores, tendo um movimento consciente, positivo e muito mais efetivo para as nossas vidas e para as nossas relações. E com isso também obter mais resultados. Um dado importante, gente, sobre o Eneagrama, tá? Cuidado com testes de personalidades, muito cuidado com esses testes de internet, porque esses testes, eles têm uma margem de erro enorme e o objetivo amplo do Eneagrama e profundo é um processo de desenvolvimento. Não é fazer um testezinho para eu saber que eu sou o tipo X ou o tipo Y ou o tipo Z e continuar lidando com as pessoas de qualquer jeito. Então, deem o valor que um testezinho de personalidade tem. O Eneagrama é uma ferramenta dentro da área de gestão de pessoas com um propósito muito mais amplo e muito mais profundo do que teste de personalidade. Livros também. Livros são muito importantes, mas o potencial do Eneagrama não está em ler livros. Por quê? Porque lendo tudo que vocês já leram na vida, vocês não se capacitaram para gerir esses diferentes comportamentos, como eu, há tempos atrás. Inclusive, eu comecei todo um trabalho de desenvolvimento e de atuação específica na área de gestão de pessoas depois de ter inúmeros conflitos com uma liderança em que eu acabava impondo para as pessoas a minha forma de ser e não estava conseguindo ter os avanços estratégicos e os avanços de resultado que eu precisava. Aí quando eu cansei de impor a minha forma de ser para as pessoas, quando eu vi que o resultado que eu estava tendo com a minha forma de gerenciar dando importância só para processo e dando importância só para resultado, que isso não estava levando nem a organização aonde eu sabia que a organização poderia chegar e nem a mim mesma, aí eu tive que realmente me dobrar.
e foi muito difícil. Mas o Eneagrama conseguiu me mostrar um caminho preciso de desenvolvimento. Eu consegui entender por que eu agia da forma que eu agia. Eu consegui entender por que as pessoas acabavam tendo reações em relação à minha atitude que não eram as reações que eu gostaria. E porque eu consegui compreender isso tudo, eu fui capaz de poder fazer uma escolha muito mais positiva para minha vida, de me desenvolver, de me, conseguir realmente superar os obstáculos que eu tinha. Mas isso eu não fiz lendo livro, gente. Livro, a gente lê, livro, a gente estuda, é muito importante, mas para um entendimento teórico. Nem sempre ele vai nos dar a possibilidade de realmente ter uma evolução mais ampla. Então, cuidado. Também tem o viés do autor. Nem todo autor fala sobre um processo de uma forma prática. Às vezes ele entra muito, aprofunda muito na parte psicológica, espiritual, e às vezes esse aprofundamento para quem está muito na personalidade não consegue ligar uma coisa com a outra imediatamente, e aí acha que não tem valor, né? Mas por quê? Porque está dando valor que não é o valor que aquele instrumento tem. Treinamentos. Cuidado com treinamentos. Tem todo tipo de treinamento no Brasil, no mundo, enfim. É importante que vocês sempre percebam se esses treinamentos, eles trabalham com o Eneagrama acadêmico. E quando vocês tiverem uma dúvida, liguem para a IEA Brasil, que é a organização internacional que regula e fiscaliza os trabalhos com o Eneagrama no nosso país, que é afiliada à IEA Global, que é a mesma organização que atua no mundo inteiro. Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem. Cuidado também com treinamentos de pessoas que pegam o Eneagrama e conectam com outros processos, outras terapias, que às vezes acaba desconfigurando o trabalho com o Eneagrama. Nem todo mundo consegue juntar duas coisas sem distorcer alguma. Então, esse é um cuidado importante também. Agora, dicas para vocês conseguirem aproveitar o trabalho com o Eneagrama. Procurem quem trabalha com o Eneagrama de forma acadêmica. Quer dizer, que realmente tem todos os estudos comprovados, validados, respaldados pela prática de profissionais, psicólogos, psiquiatras, administradores que aplicam nos negócios, enfim. O trabalho com o Eneagrama, o trabalho que dá resultado, é um trabalho prático. Não adianta ler, tem que fazer. E para fazer, precisa compreender. Por isso que nem sempre um livro é o melhor meio para essa compreensão. São trabalhos que são em grupo. Os melhores trabalhos não são individuais. Os melhores trabalhos são em grupo. Se eu não consigo, não estou preparada para estar num grupo, pode ser que seja bacana eu procurar um trabalho realmente individual. Mas os melhores trabalhos realmente eles estão em grupo, onde eu me percebo principalmente a partir da diferença. E eu também consigo ver a diferença entre as pessoas. E aí fica muito mais fácil de eu poder melhorar as minhas relações, entendendo o outro e me entendendo também com base na diferença entre aquilo que eu sou e as outras pessoas são. Um trabalho sério com o Eneagrama tem conteúdo, não é só prático. Não dá para trabalhar com o Eneagrama só de forma prática. Tem que ter conteúdo para as pessoas aprofundarem depois do treinamento prático ou junto com o treinamento prático. É um trabalho, gente, que tem uma estrutura. Eu quero dizer assim, tem um começo, tem um meio, tem um objetivo final. Cuidado com processos em que, na minha opinião, o Eneagrama parece que ele está esquartejado. Sabe? É horrível dizer isso, mas é essa sensação que dá. Porque daí é o símbolo para um lado, o dinamismo para um lado, o workshop de identificação para outro, asas para um lado, subtipos para o outro, e aí tu não tá uma coisa concatenada com a outra, e aí tu não consegue aplicar. Então, muito cuidado com isso. Continuidade também é muito importante, porque nem sempre tu vai conseguir atingir todos os objetivos num único programa. Separa públicos distintos, gente, por objetivo. Pessoas focadas num desenvolvimento pessoal profundo não podem ser misturadas com líderes que querem conhecer o Eneagrama para uma aplicação mais prática. Porque vai entrar em choque. É bacana as diferenças, mas não precisa ser num treinamento em que a pessoa já tem um certo receio de se expor, embora se a empresa faz um trabalho de qualidade, isso não vai acontecer, vai ser muito bacana. As interações, não vão ser exposições, porque favorece cooperação, não favorece competição, então, enfim, é para ser bem tranquilo. Mas, enfim, eu quero uma coisa que é muito mais profunda, então eu preciso de um processo que me leve a ter essa profundidade. O líder, ele quer algo que seja um meio termo entre a profundidade e a aplicabilidade.
Então, não teria como um ambiente, ter um mesmo ambiente favorável, ideal, para os dois públicos. E resultado, gente, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho sério com desenvolvimento humano, com ferramentas práticas, ele tem que dar resultado, ele é tangível. Basta que se comece o trabalho tendo um objetivo para ser alcançado e a pessoa vai aprender no processo como atingir melhor esse objetivo de acordo com o seu perfil. E vai chegar ao resultado, e vai poder mensurar isso, e vai poder comparar com a forma que teria feito e que resultado que teria tido. Então, tem resultado sim. Isso eu estou falando do líder se desenvolvendo. O potencial do trabalho como Enneagrama na equipe é fantástico. Não tem como comparar. Na minha empresa, por exemplo, as pessoas que vêm trabalhar com a gente, elas já, desde o processo de entrada na organização, já é mapeado o comportamento delas e o treinamento é de acordo com, é customizado, existe uma estrutura de treinamento, mas o treinamento é customizado de acordo com o padrão daquela pessoa, para que ela se sinta respeitada, né, e não perca a conexão que ela está tendo com a empresa desde o início. Veja também o terceiro vídeo da palestra com a Elaine Souza. E no ambiente do programa Oficinas de Gestão Oportunidade de Desenvolvimento, acompanhe também a programação dos nossos próximos programas.